Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, entrando nos momentos finais do livro de Jó, Deus falando com Jó. É interessante a gente dar uma pausa antes da leitura, dizendo que Jó é um livro poético, né? Ele faz parte do livro poético, cântares, provérbios também fazem parte, e salmos também fazem parte do livro poético. E nós estamos lendo o livro de Jó agora entre Gênesis e Êxodo, porque a história de Jó aconteceu no tempo dos patriarcas, como os havia dito antes. Interessante falar também que o livro de Jó, ele não tem um escritor definido. A gente sabe que ele é um homem sábio, que viveu mais ou menos nesse período, que conhecia bem as histórias do povo de Israel. Então é esse que a gente tem um índice. A gente não tem um escritor, obviamente, que Jó foi inspirado por Deus para escrever. Sabemos que a maneira do livro é um livro poético, mas não temos uma pessoa específica que foi determinada no livro de Jó. Tá? Assim, para um conhecimento a mais sobre este livro, nós estamos até fazendo uma pesquisa para chegar mais próximo do escritor do livro de Jó. Mas é um livro inspirado por Deus, que nos dá uma lição linda. E vamos ver agora a resposta de Deus a Jó, que demonstra a grandeza e a grandiosidade que Deus tem sobre nós. Então, Jó 38, o Senhor fala. Então o Senhor respondeu a Jó no meio de uma tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho? Com palavras sem conhecimento. Prepara-se como simples homens. Vou lhe perguntar, vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se que é você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Os seus fundamentos sobre o que foram postos, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu, do ventre materno, quando vesti de nuvens, e em densas trevas os envolvi, quando fixei os seus limites, e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse delas os ímpios. A terra toma forma, como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios ela é negada a luz, e quebra-se o seu braço, levantando. Você já foi até os nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas. Você viu as portas das densas trevas. Você faz ideia de que imensas são as áreas da terra? Fale-me se é que você sabe. Como se vai o lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho e a habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios da nuvem? Já viu seus depósitos de saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em quem não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nela fazer brotar a vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo,
e quem dá luz à geada que cai dos céus. Quando as águas se tornam duras como a pedra e a superfície do abismo se congela, você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Orion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com seus filhotes. Você conhece as leis dos céus, você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra, você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação. É você quem viu os relâmpagos e lhe disse: aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração, entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para aliviar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de águas dos céus, quando o pó se endurece e os torrões da terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, quando se agacha em suas tocas ou ficam à espreita no matagal. Quem dá alimento aos corvos, quando seus filhos reclamam a Deus e vagueiam por falta de comida. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz. Você está atento quando a corça tem o seu filhote. Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabem que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz a seus filhotes, e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como uma morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro, vagueias pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo como arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar o cargo dele, o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Quem se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, aquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-lo. Ele trata mal seus filhotes, como se não fosse dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as pernas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço, que a sua crina tremulante, você o faz saltar como um gafanhoto, espalhando terror, com seu orgulho resfolegar. Ele escava com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. Ele alveja a balança a seu lado, com lança e o dardo flamejante. Num furor frenético ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ele ouvi-lo, ele relincha, eia, de onde sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. A graça, a inteligência que você tem, que o falcão alcança voo, estende as asas rumo ao sul, e possui a ordem que a águia se eleva, no alto constrói o seu ninho, um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe os seus olhos veem, seus filhotes bebem sangue, e onde há morto ali ela está. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contente com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo,
que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno, como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: Prepara-se, como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, a sua voz pode trovejar como a dele. Adorna-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para o todo orgulhoso e lance-os por terra. Olhe para o todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-o todos os juntos no pó. Encubra o rosto dele no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o Behemonte que criei quando criei você e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro, e os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são vara de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sobre os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos escondem a sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo em armadilha e engaixá-lo pelo nariz? Você consegue pescar com anzol o Leviatã, ou prender a sua liga com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz, ou atravessar seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e falares palavras amigáveis? Acha que ele vai acordar com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para dar-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher os arpões, o seu couro, e de lança de pesca a sua cabeça? Se puser a mão dele, ele lutará, ficará em sua memória, e nunca mais você tornará a vê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Não deixarei de falar de seus membros, de sua força e de seu porte gracioso, que consegue arrancar sua capa externa. Quem se aproxima dele como uma rédea? Quem ousa abrir as portas da sua boca? Cercada com seus dentes temíveis, suas costas possuem fileiras de escudo, firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é impossível separá-los. Seu forte sopro atira lampejo de luz. Seus olhos são como raios da alvorada. Tições saem da sua boca. Fagulhas de fogos estelaçam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente sobre fogueira de junco. Seu sopro acende o carvão, e da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço, que terror vai diante dele. As suas dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rígido como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram. Foge com medo dos seus golpes. As espadas que o atingem nada lhe faz.
nem a lança, nem a flecha, nenhum senhor dado. Ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. As flechas não afugentam as pedras da funda, são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha. O brandir da grande lança o faz rir. Seu ventre é como caco denteado, e deixa rastro na lama. Como trilho de debulhar, ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente. Ele revolve o mar como o pote de um guento, deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Como desdém olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Então Jó responde ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Epílogo. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifas de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, por vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresente holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhe farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como me fez o meu servo Jó. Então Elifas de Temã, Bildade de Suzã e Solfá de Namate fizeram o que o Senhor lhe ordenaram. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles consolaram e o contaram por toda a tribulação que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 100.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, e a terceira de Querem-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos, seus descendentes, até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Que Deus assim abençoe a sua palavra lida. Terminamos assim o livro de Jó.